Outro lado, hein, desse jogão brasileiro na Libertadores da América, vamos a Belo Horizonte. Diego Bertozzi falando da Raposa do Cruzeiro. E aí, Bertozzi? Fala, João Guilherme. Pois é, né? Como eu anunciei no início do programa, o Cruzeiro ganha 2 reforços aí para essa partida importantíssima que vai pode selar o destino de uma das 2 equipes na Libertadores. O Thiago Neves, ele havia deixado a última partida contra a Laú com dores na coxa direita, foi poupado ontem e está recuperado, não participou dessa partida contra o Inter, está recuperado. E o Edilson teve um trauma ali no tornozelo esquerdo, também recebeu alta do DM, estão liberados para o jogo de quarta-feira contra o Vasco. A delegação do Cruzeiro já chegou ao Rio de Janeiro, tem um treino amanhã nas Laranjeiras à tarde, às 4 horas da tarde, às 5 da tarde a imprensa poderá acompanhar essa atividade. Claro, o técnico Mano Menezes escondendo aí o time que vai enfrentar o Cruz Maltino, mas ele deve repetir a escalação, a equipe que goleou a Laú por 7-0 no Mineirão na última semana. Sobre Rafael Marques, o Sport tem conversado com a diretoria do Cruzeiro e a saída do Rafael Marques está muito perto de ser oficializada. Ele deve rescindir o contrato que vai até o fim do ano com a Raposa, viu, João? Pode mesmo. Muito bem, então o Sport já contratou o Michel Bastos e agora está encaminhando aí a negociação com o Rafael Marques. O Cruzeiro ontem, no empate com o Internacional, usou uma equipe, podemos dizer, reserva, né, o Diego Bertozzi? Completamente reserva. Completamente reserva, força máxima, foco total no jogo de São Januário, né? Exatamente. O goleiro Rafael foi um grande destaque dessa partida. O técnico Mano Menezes, ele na entrevista coletiva até falou que ele precisava ter um pouco mais paciência e não cobrar tanto esses jogadores, porque esses reservas do Cruzeiro, embora treinem contra os titulares na Toca da Raposa, eles não estão acostumados a jogarem juntos uma partida oficial nessa temporada. Então, o treino é diferente do ritmo de uma partida. Então, alguns jogadores sentiram, não estavam preparados para os 90 minutos. Por outro lado, o Mano Menezes não poderia utilizar peças importantes. Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro cobraram que pelo menos um time misto poderia jogar no Beira-Rio. Poderia ter entrado, por exemplo, um Arrascaeta, um outro jogador, só que, por exemplo, se um Thiago Neves, um Arrascaeta, um Rafinha machucam, como é que fica para essa decisão contra o Vasco, né? Vale lembrar, o Cruzeiro nunca caiu na fase de grupos da Libertadores e, apesar da alegria, da euforia com a goleada em cima da Laú, a torcida continua de olho, continua no pé do time, porque precisa pontuar em São Januário para conseguir a classificação, João. É isso mesmo. Muito obrigado, Bertozzi. Bertozzi, daqui a pouquinho você volta para falar do Galo Forte e Vingador. Quarta-feira estaremos juntos aqui no Fox Sports com Atlético e Chapecoense. Tá bom, Bertozzi? Tudo bem, estou no aguardo. Maravilha. Daqui a pouquinho o Bertozzi vem para falar do galão da massa, como diz o nosso querido Mário Henrique, lá em Minas Gerais. Partidaça do Rafael ontem, goleiro reserva do Fábio. E que jogo quarta-feira em São Januário, meus amigos. Queçado estava aqui fazendo as João, contas, que coisa maluca. Que jogo, hein? Até você, Edmundo, para ver se eu não tô ficando louco, são tantos números. Pode ter um empate dos 4 times ao término dessa fase de grupos. Rapaz. Porque assim, hoje, Racing 8, Cruzeiro e Universidade 5 e Vasco 2. Certo. O Vasco vence o Cruzeiro, vai para 5. Universidade ganha do Racing, vai para 8. Sim. Na última rodada, o Cruzeiro, que tem 5, vence o Racing, vai para 8. O Vasco vence novamente, a Universidade do Chile vai para 8. Rapaz. Todos empatam em número de vitórias. Aí depois é o saldo, não é? Isso. Aí não, primeiro saldo de gols, né? Primeiro saldo, Primeiro depois saldo número de de gols da vitórias? Libertadores, aí já começa a ficar complicado. Só que só a Universidade do Chile ganhou o jogo fora de casa nesse grupo. Contra o Vasco em São Januário. Nesse momento, o Universidade tem menos 6 e o Vasco tem menos 5. Então, nesses 2 critérios, é claro que se o Vasco ganhar, ele vai diminuir, né? Ele vai provavelmente transformar esse negativo em positivo, pode ser que aconteça, e quem está positivo pode, de repente, também diminuir. Né? Vasco da Gama, Edmundo está aqui, um dos maiores ídolos da história do Vasco, para mim o maior ídolo da história do Vasco, e também o Edmundo jogou no Cruzeiro. Edmundo, Vasco e Cruzeiro, que partida, hein? Partidaço, né? A grandeza dos dois clubes, dos dois times, não nos deixa negar. Agora,
tanto o Vasco, mais o Vasco, né? Deixou escapar 2 vezes, 2 vitórias em casa, né? Deixou escapar. Não ganhou as 2 vezes que jogou nessa Libertadores e joga o tudo ou nada nesse jogo contra o Cruzeiro. Um empate seria muito ruim, quer dizer, eliminaria o Vasco. Eliminaria, de fato. E para o Cruzeiro também é horrível, né? E o Cruzeiro ainda tem uma decisão, ainda tem uma pode, chance. pode. Aí ele vai ter que torcer para o Vasco ganhar o Universidade de Chile. Agora, é um jogo especial, um jogo gigante. O Vasco, por não ter jogado, tá descansado. O Cruzeiro, por ter poupado contra o Inter os seus principais titulares, apostam tudo nessa partida. É um jogo para a torcida do Vasco lotar São Januário e empurrar o time, porque se não classificar não é nenhum grande vexame, não é? O Vasco tem dificuldades no seu elenco, né? A antiga diretoria vendeu a preço de banana aí os seus melhores jogadores no final da temporada e o Vasco, com um trabalho excelente do Zé Ricardo, para mim ele se firma como um dos maiores treinadores do Brasil, porque sem material humano ele deu dignidade, deu caráter, deu força a essa equipe do Vasco para encarar qualquer um de igual para igual. Então tudo pode acontecer, mas não é a característica do Vasco ir com tudo para cima, propor o jogo, de qualquer maneira, para vencer a equipe do Cruzeiro. E, por outro lado, o Cruzeiro, não sei se ele vem com um atacante de ofício, o Sassá ou o David, que ele está usando, ou se ele vem naquele esquema... Eu acho que vai com o Sassá. 4-6-0, 4-2-4, 4-4-2, que o esquema pouco importa. O que importa são as funções dos jogadores. Se vier com um atacante, vai incomodar mais, porque o Vasco vai ser obrigado a se expor para tentar a vitória, empurrado pela sua torcida, e tem claras deficiências no sistema defensivo. Pode ser surpreendido. Então é um jogo que... Eu falei muita coisa, mas o que eu precisava falar de fato era assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, muito bem. Pois não, PVC? O Mano, semana passada, já deixou claro, depois do 7-0, quando ele falou sobre a atuação do Ángel Guilherme Royos, que acabou demitido pela Universidade do Chile, ele não falou diretamente em relação ao Royos, mas ele falou que ele jamais faria seu time jogar em cima do adversário se tivesse uma percepção clara de que o time dele está inferior. E a Universidade do Chile tinha 2 jogadores a menos. O que é que muita gente interpretou disso? Ele não vai para São Januário para atacar. Ele vai se proteger mais, vai fazer o jogo conservador e vai precisar de velocidade. Então, se ele tiver Thiago Neves e De Arrascaeta na frente só, ele pode sair com precisão, mas não com rapidez, não com velocidade. Então, eu acho que ele vai com o Sassá na frente, vai com Rafinha de um lado e provavelmente com Lucas Silva e Henrique, Rafinha, Thiago Neves, De Arrascaeta e o Sassá. A escalação dos 7-0, né? Na Universidade do Chile. Grande jogo. Me lembro que no turno muita gente falava assim, o Vasco lá no Mineirão vai ser complicado, o Cruzeiro tem tudo para conseguir uma grande vitória. Foi 0-0. E agora, o que vai acontecer em São Januário, quarta-feira? Uma decisão, infelizmente, um dos 2 brasileiros aí vai rodar nesse grupo 5 da Libertadores da América. Um empate para o Cruzeiro mantém o Cruzeiro ainda na briga. Mantém. Um empate para o Vasco, aí rodou. Zé Fininho. Então, o Vasco está entre a cruz e a espada, porque não pode também ficar só esperando. Uma hora vai ter que se apresentar para o jogo para buscar essa vitória. Vai ser um jogaço. Como diz Edmundo, o filósofo Edmundo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Vasco vai precisar daquilo que a torcida canta, né? É o quê? Da virada? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Vai precisar desse amor do torcedor. Não, pelo amor de Deus, hein? Vai precisar. Nada de virada, não. Não pode sair atrás, não. Não, virada no turno. Na virada no turno, pô. Tem o que é com emoção, né? Não, sem emoção. Ele já está bem atrás. O narrador gosta de emoção. Não é no jogo, não. É no grupo. O Zinho, Dunas de Natal, né? Aí o cara pergunta, com ou sem emoção? Você quer com emoção? Com emoção. Não, eu com emoção, assim, 2-0 o Cruzeiro e o Vasco Eu vou te falar, eu trabalhei no Vasco e joguei pelo Cruzeiro. Eu gostaria que ambos passassem.
Agora a situação é muito complicada. Não vai dar, pelo menos vai ser rodar. difícil, vai ser difícil. Só se dessa combinação toda aí, do Quesada. Agora o Vasco desperdiçou dentro de casa, realmente. Aquela derrota para a Universidade de Chile Esse foi o jogo. Esse foi o jogo. O Vasco hoje teria, por exemplo, 5 pontos, né? Sim. Estaria numa situação Teria o bem inverso da diferente. Universidade do Chile. Agora, o empate é bom para o Cruzeiro se o Racing confirmar o favoritismo contra a Universidade do Chile. Porque o Racing está jogando muito bem, especialmente em casa. Ganhou 6 pontos em casa e só empatou fora de casa. Se o Racing se complicar com a Universidade do Chile, aí fica para a última rodada com a Universidade do Chile contra o Vasco em Santiago e o Cruzeiro recebe o Racing, que é muito bom time. Muito bem, aí complica, eliminado. Muito bem. Vamos afiar o bico agora? Sabe como é que é afiar o bico? Não. Ó. Vamos afiar o bico para falar do Galo